Oi, amores, bom dia! Então, vamos dar início a mais uma semana, na graça do Senhor, né? De desafios, de vitórias, de fé, de perseverança, né? De aprendizagem, que é esse o principal objetivo das nossas aulas, né? Que vocês acompanhem, que vocês entendam. Então, na semana passada, a gente começou a ver adjetivo, né? E aí eu recebi de alguns pais alguns questionamentos, né, sobre o entendimento do que é um substantivo e o que é um adjetivo. Então, foi que tia Fran pensou. A gente vai fazer uma aula, né, de revisão desse conteúdo para que vocês possam entender qual é a diferença entre substantivo e entre adjetivo, né? Não adianta a gente seguir o conteúdo se vocês não estão compreendendo, né? É preciso que vocês entendam. É por isso que eu gosto sempre de fazer essas perguntas, de saber como é que está sendo, né? Se vocês estão entendendo, se está aprendendo. E aí, primeiro, eu quero deixar aqui para vocês também um pouco de incentivo, né? Para que vocês estudem, não parem, né? Não tenham medo, né? Do amanhã, a gente precisa viver o hoje. E eu preciso que a gente caminhe juntos, né? Então, eu não vou passar para um conteúdo novo se eu sei que o meu aluno, ele ainda não está entendendo o conteúdo que a gente está estudando agora. O que é um adjetivo, né? E eu preciso que vocês assistam às nossas videoaulas, né? Tudo bem que vocês têm fontes de pesquisas, né? Vocês podem ir à internet, vocês podem ir em outros livros, né? Mas eu quero que vocês também assistam às nossas aulas, né? Até porque a gente tem todo um carinho, né? Por trás disso, para poder preparar essa aula, para poder estudar e explicar o conteúdo. Então, assim, tudo de forma especial para vocês. Eu venho pedindo a vocês também que não deixem de fazer leitura, né? Seja ela do nosso livro, seja ela de um livro que vocês tenham em casa, seja de uma receita, né? Seja o paradidático que a gente está, né, lendo. Inclusive, eu também estou fazendo a leitura, né, para que a gente possa fazer comentários, certo? Assim, eu estou me empenhando mesmo, estudando, indo profundo, para dar o melhor de mim para vocês, certo? Eu sei que às vezes é difícil, porque ser dividido por uma tela é complicado, né? É diferente da gente estar trabalhando em sala, porque em sala eu sei quando vocês estão entendendo, a gente troca ideias, a gente conversa. Eu gosto muito de ouvir o meu aluno, né? De ver que ele está aprendendo, que ele está entendendo, que não resta dúvidas, que se eu passar uma atividade ele vai fazer tranquilamente. Então, assim, eu me preocupo muito com essas questões. Então, eu pensei, eu refleti, né, esse final de semana, e essa aula nossa agora vai ser assim de revisão, né? Para que vocês possam tirar todas as dúvidas, certo? Primeiro a gente vai começar de artigo, tá? O que é um artigo, né? É uma palavra que antecede o substantivo. Vamos lá. A gente tem dois tipos de artigos: artigos definidos, né? São aqueles que definem algo, né? Eles definem, eles especificam o que é. Quando eu digo assim, o lápis, né? Eu tô dizendo que é esse lápis aqui, é o lápis.
Se tia Fran disser um lápis, pode ser qualquer um outro lápis, né? Então, veja bem, a gente tem os definidos que definem, que diz especificamente o que é, né? Que é o, a, os e as, né? Se eu não sei de que estou falando, né? Pode ser qualquer lápis, né? Eu vou usar os artigos indefinidos, né? Eles não definem qual é o lápis, né? Encontrei um lápis no chão. Então, pode ser qualquer lápis, né? Pode ser um azul, pode ser um amarelo, né? Ok. Aí a gente tem os artigos indefinidos. Uma, uns e umas. Lembrem-se, a gente vai ter o singular e o plural, certo? Eu vou deixar para vocês no grupo um resumo, certo? Dessa nossa videoaula, com os artigos, com o que é substantivo, com o que é adjetivo. Continuando, depois que a gente viu o que é um artigo, a gente vai partir para o substantivo, certo? Gente, substantivo é um nome que a gente dá às coisas, né? Por exemplo, lápis, né? É um nome de um objeto, é um substantivo. Livro, livro é um substantivo. Eu estou dando nome a um objeto, né? Franciele, que é o meu nome, né? É um substantivo. Eu estou nomeando uma pessoa. Então, tudo aquilo que a gente dá nome é um substantivo, certo? Agora, se tia Fran disser assim, eu encontrei uma canetinha vermelha. Vamos lá. Eu encontrei uma vai ser o quê? Um artigo indefinido, né? Uma. Canetinha vai ser o substantivo porque é o nome do objeto. E vermelho, que é a cor, que é a característica, é o adjetivo. Entenderam? Vamos dar outro exemplo. Esse é o livro do terceiro ano. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que o livro do terceiro ano é azul. Vamos lá. Livro, substantivo. O é artigo definido, que eu tô aqui, né, com o livro na mão. O é artigo definido. Livro vai ser o substantivo. E azul vai ser o adjetivo. Aí me vem outro questionamento. Tia Fran, a gente só tem adjetivo cores? Não. Adjetivo pode ser cores, pode ser muitas outras palavras. Por exemplo, inteligente, amoroso, carinhoso, alegre, feliz. São características que a gente dá às coisas, né? Grosso, fino, baixo, alto. Tudo que eu falo sobre o objeto que eu estou falando, né? É adjetivo. Vejam bem, voltando, né? Repetindo. A canetinha é vermelha. Então, a é artigo, canetinha substantivo, porque eu estou dando nome ao objeto, né? E vermelha é o adjetivo, é uma cor. Mas eu poderia utilizar um outro adjetivo, né? Tia Fran é uma ótima professora. Vamos identificar qual é o adjetivo aí.
A gente já sabe que Fran é um substantivo, professora é um substantivo, né? Porque tá dando nome. E ótima é uma qualidade, é uma característica de tia Fran. Então, esse ótima vai ser adjetivo. E vocês percebem que ele pode vir ou depois ou antes do substantivo, né? Nessa frase que eu falei para vocês, tia Fran é uma ótima professora, o ótima, ele veio antes do substantivo, né? Então, é por isso que vocês precisam aprender que, né, o adjetivo ele pode vir antes ou ele pode vir depois, né? Porque aí pode ser até uma questão de prova, né? Uma pegadinha para vocês. Então, se eu entender que adjetivo é tudo aquilo que eu falo sobre o substantivo, eu não vou errar nunca mais, né? De jeito nenhum. Então, vamos dar outro exemplo, né? A escola, a escola está fechada. Então, escola, substantivo, né? E fechada é adjetivo. Eu estou caracterizando essa escola. Eu estou dizendo que ela está fechada, né? Então, espero que vocês tenham entendido, né? O que é um artigo, o que é um substantivo e o que é um adjetivo. Espero que vocês tenham aprendido a diferenciar. Eu vou fazer um resuminho, vou deixar no grupo, certo? Junto com a agenda, para que vocês entendam melhor, né? Vou deixar uma atividade também para reforçar sobre os adjetivos, já que eu ouvi, né, dos pais que vocês tiveram uma certa dificuldade em aprender adjetivo. Então, assim, eu acho interessante que a gente faça mais atividades para reforçar justamente esse conteúdo, certo? E também continuar a leitura do paradidático, né? Acho interessante que vocês continuem. A gente está no capítulo 3, né? Mas essa semana eu já vou dar um início, né? Alguns comentários sobre o capítulo 1, né? Quem tiver fazendo anotações, quem tiver fazendo algum tipo de vídeo para falar sobre o capítulo, porque a gente vai por capítulo, né? Já que a gente não consegue reunir todo mundo. Então, assim, vai ser interessante que a gente analise capítulo por capítulo, né? Que a gente entenda o que é capítulo 1, o que acontece no capítulo 1, no 2 e assim por diante até chegar no último capítulo, né? Então, assim, vou deixar a atividade para reforçar esse conteúdo, vou deixar para vocês também a leitura, né? Do paradidático, para que continuem, certo? E se ainda houver alguma dúvida, que vocês me enviem, me digam, podem me falar, não tem problema nenhum. Se não entenderam, se viram o vídeo uma ou duas vezes e não entenderam, podem me falar, né? Vai lá no meu privado, tia Fran, tô com dificuldade ainda, porque a gente só vai avançar à medida que vocês entenderem o conteúdo. Eu preciso dar os conteúdos, tudo bem, mas eu preciso que o meu aluno, ele também entenda o que é, né? Eu não tô aqui para jogar o conteúdo, fazer minha parte, né? Jogar o conteúdo, explicar a aula e deixar simplesmente que meu aluno vá lá na frente não saber o que é um adjetivo, né? O que é um substantivo, não saber diferenciar um artigo definido de um indefinido. Então, assim, peço a vocês que assistam às aulas, dá uma lidazinha no livro, né? Também no assunto do livro,
nos exemplos que a gente tem, né, nas tarefas que foram realizadas, para que vocês possam entender melhor, certo? Eu espero que as aulas tenham dado um bom rendimento, né? Pelo menos assim, até então, eu sinto que as nossas aulas têm sido positivas, né? Vocês têm me dado um feedback positivo, né? Mesmo a gente estando nessa pandemia, né? À distância, mas assim, as atividades estão sendo realizadas. Alguns pais estão me enviando fotos, né, dessas crianças realizando as tarefinhas, inclusive os desafios que eu coloco, as pesquisas que eu peço para que seja feito, né, eu acho bastante interessante que vocês participem mesmo, gente. Né? A gente não tá num momento fácil, eu sei, eu entendo, mas assim, eu preciso que a gente caminhe juntos, né, de braços dados, para que assim a gente possa ter, né, ao final um resultado positivo. Afinal de contas, no próximo ano, né, essa turminha já vai para o quarto ano e já tem que ir com uma base, né, boa, né? Vocês precisam ir preparados. E eu não quero jamais que nossas aulas, mesmo que sendo online, deixe a desejar, né? Eu preciso que vocês compreendam tudo que a gente está estudando, certo? Tem esforço meu, tem esforço de vocês, tem esforço da escola, a gente está todo mundo unido, né? A gente está de mãos dadas para que tudo dê certo, né? Para que as coisas aconteçam. E é isso. O que eu tenho que deixar para vocês como mensagem para essa semana é isso. Não desistir, né? Para vocês verem, são desafios que vão chegando nas nossas vidas e a gente precisa enfrentá-los, né? Eu sei que é um desafio para os alunos, para os pais, como também foi para mim, né? A gente falar a possibilidade de uma aula online é uma coisa, né? E a gente ter que nos preparar para essa aula é outra, né? Existe nos bastidores que vocês não veem, né? Mas a gente se prepara para essa aula também, né? E assim, pegou todo mundo de surpresa, né? Então, eu espero mesmo que eu esteja contribuindo, né, para o aprendizado de cada um de vocês, né? Agradeço as sugestões, agradeço aos pais que estão assim empenhados em fazer as tarefas, agradeço à escola, né? Pelos treinamentos que a gente está tendo e aos poucos a gente vai melhorando, né? As nossas aulas. Enfim, vou deixar para vocês um super beijo, desejar uma boa semana, né? Bons estudos e fico no aguardo, tá? Qualquer coisa, corre para Tia Fran, certo? Estou disponível para vocês. Só não quero que fiquem com dúvidas, tá bom? Beijo, beijo!